Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos direto ao assunto, gente. Hoje são dois temas que nós vamos abordar. O primeiro, dando continuidade ao Fora de Curva de ontem, diz respeito à continuação da queda do preço do petróleo. E aí eu quero fazer uma explicação um pouco melhor, um pouco mais apropriada, para que todas as pessoas entendam o que está acontecendo no mercado global desse ouro negro, como falam. Não se trata de perspectivas de uma recessão que vai vir. Eu vou explicar de uma maneira muito simples o que estava acontecendo. Eu refleti muito durante a noite de ontem, o dia de hoje, para ver como achar a melhor explicação. Então, nada como fazer alguns exemplos, algumas parábolas. A economia é uma coisa muito maluca e para cada coisa ou para cada grupo de coisas existem explicações diferentes e tem mercados que não obedecem à mesma lógica um do outro. A bolsa de valores, por exemplo, ela é muito volátil no dia a dia e eu nem presto atenção muito nessas análises. Como é que ocorre? Funciona basicamente através de boatos. Tem uma notícia sobre perspectiva boa da economia global, nacional, do país onde ela se instala, as ações sobem. Se tem uma coisa negativa que vai acontecer, nem precisa acontecer, pode vir a acontecer, as ações caem e os corretores ficam mexendo nessas especulações, ganhando ou perdendo dinheiro. É mais como uma loteria. No longo prazo, sim, as ações elas devem respeitar ou tendem a respeitar a evolução patrimonial das empresas, a evolução do desempenho econômico das empresas no médio e longo prazo. Mas agora vamos nos aproximar do exemplo que eu quero chegar, como é que vai funcionar o mercado do petróleo. Talvez alguns de vocês, eu ainda frequento, mas isso está cada vez mais raro, vocês já foram às feiras, não essas feiras de empreendedores, mas a feira livre, aquela feira que a gente compra abacaxi, compra mamão, compra batata, um pastelzinho da hora, normalmente, a chamada feira tradicional. Então, se você vai no começo da feira, todas as bancas bem organizadas, vendendo suas frutas, verduras, tubérculos, alguns vendem carne também, algumas especiarias, tá tudo lá e tem um preço. E no final do dia, o que acontece nessa feira? Normalmente alguns produtos ficam sobrando e essas mercadorias não são aquelas mais bonitas. A laranja mais redonda, o mamão mais madurinho, pode ser verde, pode ser até um pouco machucado, enfim, são os produtos de resto de feira. E os feirantes o que fazem? Para não ter que levar isso de volta para casa, porque provavelmente não vão poder vender no outro dia, eles fazem a tal da xepa. E a xepa nada mais é do que uma liquidação de última hora, onde baixa o preço dos produtos, para se livrar deles, vender tudo, faturar bonitinho, fechar as bancas e ir para casa. Então, no frigir dos ovos, no fechamento do mercado, se está sobrando mercadoria, tende a cair de preço. E o petróleo, pelo que eu estou vendo, está funcionando nos últimos 2 dias, porque ontem caiu em torno de 10%. Hoje, deixa eu ver que horas são. São 17 horas e 39 minutos quando eu estou gravando esse vídeo. Já está batendo quase abaixo de $100. $100 e 41 centavos, uma queda de mais 2%, 2,3% para ser exato, nesse exato momento. Então, nós temos praticamente um recuo em 2 dias de 12,3% no mercado que, claro, tem altas e baixas, mas eu não me lembro de ter acontecido alguma coisa assim. O que era comum, fora momentos de pânico, como a pandemia que fechou tudo, daí o preço do petróleo caiu, é que a ascensão e a queda do preço internacional do ouro negro, que é administrado, vamos falar a verdade, pelo cartel chamado OPEP, é gradativo, depende do acerto dos produtores em função das perspectivas de demanda. E se cai tão rápido, o que está acontecendo? Ocorreu sim um descontrole de oferta. Muito provavelmente por conta daquilo que eu já falei aqui no Fora de Curva, no que diz respeito à triangulação que a Rússia está fazendo via Índia para escoar seu petróleo para os mercados nos quais ela está sendo boicotada, Estados Unidos, especialmente Europa Ocidental. Então, relembrando, a Rússia está vendendo seu petróleo com super deságio, em torno de 30% a 40%, para os indianos e para os chineses,
e especialmente os indianos, estão tirando a identificação ou a origem do petróleo russo e reencaminhando esse combustível para a Europa, e isso aí não era esperado pelo mercado. A Europa, quando parou de importar petróleo da Rússia, evidentemente procurou outros mercados, inclusive abriram um pouco para a Venezuela, os Estados Unidos estava querendo abrir para a Venezuela. Mas se entra um novo exportador do mercado e não tradicional, como a Índia, vai começar a inundar os mercados com ouro negro, e daí o que vai se observar? Está fechando o mercado no final da xepa do dia do petróleo, e os agentes que lidam com esse tipo de mercadoria vão reparar, peraí, estão ofertando mais do que o costume, então o preço cai, eu vou pressionar para derrubar o preço e comprar petróleo a um valor menor. E é isso que está acontecendo. Não tem nada a ver com essa coisa que estão falando de que a queda do preço do petróleo reflete uma perspectiva de recessão global. O que eu vou dizer para vocês então? No momento em que esse fluxo está ainda bagunçado, o preço do petróleo vai continuar caindo, mas eventualmente ele vai chegar num ponto de estabilidade. Ou a OPEP vai reduzir sua oferta, ou vão conseguir rastrear esse movimento que a Índia está fazendo com a Rússia e boicotar esse petróleo. Enfim, alguma coisa vai fazer com que essa queda absurda que está acontecendo agora, ela seja estancada. E não vai demorar muito. Na medida em que a oferta se estabilizar, os preços também vão ficar estáveis, vão subir um pouquinho, descer um pouquinho. O que eu pessoalmente espero é que eles se estabilizem em um ponto mais baixo do que estava a semana passada ou alguns dias atrás. Provavelmente até abaixo de $90, porque a Rússia precisa de grana. E precisando de grana, vai continuar usando esse recurso para exportar mais. E isso aí desequilibra o mercado. O petróleo normalmente não funciona como xepa. Os países produtores eles têm um rígido controle do que eles estão extraindo do subsolo para colocar no mercado, e aqui nesse caso está sendo simplesmente uma falta de controle. Aprendida a lição, então vamos para outra questão aqui no Fora de Curva, que está começando a assustar todo mundo. Alguns dias atrás, eu comentei como é fácil criar uma tendência. É só criar uma notícia, insistir na notícia e algumas pessoas vão acreditar. E, em função desse contexto do petróleo agora, e também da inflação norte-americana e outros fatores causados inicialmente pelos desequilíbrios de mercado por conta da pandemia e também em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem muito jornalista, muito analista de plantão, que meu irmão não ouça que eu falei sobre isso, porque ele diz que eu estou usando muito analista de plantão, mas eu estou em guerra contra eles mesmo. Mas, enfim, fora as brincadeiras, tem muito analista que está dizendo que o momento do mundo agora, no campo da economia, é chave porque está se aproximando uma crise global sem precedentes, maior do que a de 2008, e isso pode colocar em xeque o neoliberalismo e o capitalismo global. Será que isso é verdade, pessoal? Olha só, muito jornalista econômico, até muitos economistas, estão olhando com aquele olhar clínico de entende tudo para os movimentos da economia norte-americana. E estão argumentando a inflação está em escalada e aumento dos juros. Claro que a receita tradicional diz, se tem uma inflação de demanda, se sobe juros para controlar essa inflação que é derivada de uma atividade econômica excessiva. Então, muitas pessoas que transitam na área econômica estão usando isso para dizer a economia global tem cheque. Sinto muito dizer para eles, mas eles estão pensando que nem vários brasileiros aqui, na dualidade política que nós temos atualmente, estão pensando com o fígado sim. Enquanto eles falam alta da inflação, eu vou lembrar eles. Inflação nos Estados Unidos, sim, está acima dos padrões por uma série de fatores. Uma delas é a questão da alta de insumos globais e a outra, sim, grande atividade econômica no país. Mas vamos olhar o outro lado. Se em maio a inflação foi de 0,4%, ela já recuou em junho para 0,3%. É muito para os Estados Unidos, 0,3%? Sim, ainda é uma inflação para os padrões deles muito elevada, mas a situação está melhorando. Quanto à perspectiva de quebra dos mercados,
Quanto a isso, no curto prazo, foi jogado um balde de água fria nessas perspectivas mais pessimistas, porque lá o emprego continua bombando, o desemprego é uma taxa baixíssima de 13,5%, os pedidos de seguro-desemprego não cresceram de maneira relevante, então a economia lá continua andando ou continua voando sob o céu de brigadeiro. No futuro pode acontecer alguma coisa? Pode, mas agora não há nenhum sinal claro de que essas previsões vão acontecer. E por que estão insistindo tanto nessas previsões? Olha, gente, eu lamento dizer, mas aí eu penso que seja por vontade de que uma crise aconteça. Então é aquela coisa, vamos criar uma tendência. E se a gente cria uma tendência e as pessoas acreditam nela, eu posso dizer depois, quem foi o profeta dessa tendência fui eu. Não tem nada de objetivo que faça o mundo entrar numa recessão como foi a de 2008. Naquele ano, existia sim um problema real, que era a crise do setor imobiliário. Era uma bolha imobiliária, na verdade, que estourou. Agora não tem bolha nenhuma. O que existe sim é uma dificuldade em algumas cadeias de suprimento para fornecer as mercadorias, como, vamos repetir, alimentos, o próprio petróleo, semicondutores, e no curto prazo, nas semanas passadas e talvez nas próximas semanas, isso tem um pequeno agravante que vai se resolver logo ali na frente, porque o governo chinês está tomando aquelas medidas mais radicais contra a epidemia do coronavírus lá no seu território. Então, gente, vamos parar de prestar atenção em qualquer besteira. O capitalismo não está no fim, a economia global, apesar de eu acreditar que sim, existe uma tendência de polarização política, de um lado China, Rússia e seus aliados, do outro OTAN, incluído Europa Ocidental, Estados Unidos e seus aliados, e aí tem que ver ainda como o Brasil e os outros países vão se posicionar. Apesar disso, efetivamente não tem sinal nenhum de que o mundo está entrando numa crise econômica. Pode sim estar entrando em crise geopolítica, nós podemos estar vivendo sob uma ameaça de guerra, e é lógico que nesses momentos as pessoas que têm algo a defender vão ser mais conservadoras, mas questão objetiva, não tem nada, é tudo fofoca, é tudo, espero que meu irmão não ouça o que eu falei, analista de plantão irresponsável querendo provocar tendências de acordo com a sua vontade. E eu já falei, vamos tomar cuidado com isso, gente. Não vamos cair em qualquer lorota. Vamos observar os indicadores reais do que está acontecendo e aí sim tirar nossas conclusões. Não ceder a vontades e ações apocalípticos. Não tem nada, pelo menos agora não tem nada que faça com que o mundo entre numa crise tão grave como estão apontando. Algum resfriamento da economia até pode ter, especialmente na Europa, isso eu já tratei, mas não é uma depressão, não é algo que por aí vai gerar algum tipo de flagelo na humanidade. A não ser que comece a Terceira Guerra Mundial, mas aí é outro papo e a economia se vê depois. E agora, caminhando para o encerramento do Fora de Curva, e já que nós trabalhamos em cultura também, e cultura é conhecimento, com cultura a gente aprende não só a ler melhor, a cantar melhor, a ter mais bom gosto, mas eventualmente trocamos algumas informações que podem nos ser úteis algum dia. E alguém de vocês aí sabe como se defender ou como espantar tubarão? Eu não sabia, até dar uma olhada, até ler uma matéria publicada na revista Aventuras na História. Vale a pena. O título é Tubarão é atingido por esfregão em praia da Turquia. O nome da praia é Mármaris e tinha um monte de banhista lá, curtindo a vida, curtindo um calorzinho, tomando banho de sol. Alguns foram nadar um pouco, levar a criançada para se divertir na água. E aqueles que estavam na água, no mar de Mármaris, se depararam com o tubarão. E o tubarão começou a cercar eles. E eles olhando para o tubarão. E o tubarão querendo entrar no bolinho das pessoas. Provavelmente para pegar um teco, dar uma mordida em alguém. O que esse pessoal fez? Começou a espantar o tubarão. Só que o tubarão era insistente. Ele não ia se mexer para qualquer humano. Até que um apareceu lá com um esfregão. E
pegou esse esfregão e deu-lhe na cuca do tubarão. O tubarão, opa, com isso aí eu não posso me meter. E se mandou, deu o pinote. Então, para você que pretende no próximo verão pegar uma prainha, não se esqueça, junto com o guarda-sol, junto com o filtro solar, junto com a esteira, a cadeira de sentar na praia e aquele dinheirinho que você leva para tomar umas ali para relaxar, vamos levar uma arma, vamos levar um esfregão, porque se aparecer o tubarão, ele não vai gostar nada das consequências de tentar atacar, especialmente uma criança na praia. Vai levar esfregão na cabeça e vai fugir. Vamos sim reagir a esses ataques de tubarão, dando-lhe esfregada na cabeça. Talvez eles aprendam um dia a não nos atacar. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.